Oi, oi para você que está aqui nessa terceira temporada de Sincericídio Literário, o podcast certo onde você encontra todas as tretas sobre livros, sobre filmes que vieram de livros e também muita coisa sobre a realeza, a monarquia britânica e tudo que diz respeito a esse maravilhoso universo dos romances de época. Eu, Vânia Nunes, a borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora de livros contemporâneos e de época, damos as boas-vindas para você e esperamos que você goste desse nosso próximo bate-papo. Oi, Vânia, como você está? Eu estou muito bem. E você? Também, engraçado, né, que o tempo disseram que ia esfriar, eu tô aqui morrendo de calor, acho que eu tô doida. Não, aqui na minha área tá assim, não tá frio, mas tá mais, tá gostosinho de ficar, mas ainda nada que precise usar cachecol, luva, essas coisas todas não. Mas o chato é a chuva, né? Porque choveu durante o dia. É, Então, tem, é inconveniente. exato. Para quem vai ficar em casa, beleza, mas a pessoa que tem que ir na rua, que é o ó, né? Então, a gente hoje queria falar dessa, dessa grande pizza de Harry, né? Que é um monte de coisa, um monte de alarme falso que eu tô achando que vai acabar em pizza. Uhum, A gente tem a gente não, ele, né? Tem hum, lá um monte de processo, um uhum, processo que ele passou a vergonha de ter que dar depoimento, né? De ser espremido hum, é, em corte, né? uhum, E agora é essa vergonheira desse governo lá dos Estados Unidos que não quer liberar o documento do visto. uhum. E aí, eu não sei, Vânia, eu acho que eu ando muito sem esperança na vida e nas coisas. Ah, Porque eu acho que isso vai dar em nada, cara. Você vê que é tudo feito pro cara filhinho de papai. uhum. É, A posição que ele está é uma posição confortável. É aquela pessoa que passa pela vida sem deixar uma marca positiva, né? aham, De ter aham, feito algo positivo, principalmente no caso dele, que vem de uma família que vive sob ah, tipo, né, de estilo de vida que já não é aceito em países do mundo, que é monarquia, realezas e aham, tudo mais, né? Essa coisa de aham, que você tem um local privilegiado porque você tem o sangue azul, entre aspas, porque uhum, nasceu da barriga daquela pessoa, e isso aí já está mais do que ultrapassado, né? uhum. Então, é quase onde já um berço esplêndido, literalmente, você fazer alguma coisa em prol de outras pessoas que, né, não tão privilegiadas. E Uhum. aí a gente entra na coisa da mãe dele, né? Então, esse negócio da mãe também é um negócio que vai dando uma agonia na gente, porque cada vez que ele abre a boca, ele ferra com a mulher. Ele destrói a imagem dela, é verdade. Concordo. É assim, que ele podia ficar de boca fechada. Bom, É porque ele, podia, ele, mas ele não ele vai ficar, né? precisa, né? Ele precisa ter um carimbo, né? Uma chancela, ele precisa ter a costa quente de que eu não estou sofrendo isso sozinho. Então, tudo dele, em volta dele, tem que espelhar o que aconteceu com a mãe, né? Uhum, Então, uhum, ele é perseguido como os paparazzi, a esposa dele, santa, maravilhosa, né? É igual à mãe, faz caridade, é boa, é isso, é aquilo. Então, assim, ele não tem vida própria, Moira. Isso é tão triste, né? não, não tem. Engraçado esse cara, Vânia. Isso dá uma agonia infernal, esse cara. Eu Uhum. fico assim, até teve um dia que eu postei assim, gente, isso é um rodamuinho, parece que a gente não sai do lugar.
É Parece que a gente verdade. está sempre falando da mesma coisa, as coisas não têm desenvolvimento, não tem nada, assim, aquela mulher, e para mim aquela mulher não esteve grávida, aquilo é muito esquisito. É Uhum. assim, inventa data de parto e mente, fala a data errada, e bibibi, bobobó, bibibi, bobobó, e não tem assim, desculpa a palavra, mas não põe o pau na mesa e diz, olha aqui, eu no hospital aqui, toda fodida, com a criança saindo toda suja de sangue. Não tem, cara, não tem. Uhum. E aí, aquelas análises assim, você se ela tivesse essas crianças na mão, será que ela não estaria fazendo um dinheiro em cima dessas crianças? Entendeu? Assim, tirando as crianças foram na foto, foram na festa de aniversário do filho de Katy Perry. As Hum. crianças usaram um sapatinho XYZ. Assim como, Hum. todas as crianças dos outros aparecem, a criança aparecendo no zoológico, a criança vai num evento, os Hum. filhos mesmo de Kate Williams, já teve paparazzi que pegou eles comprando coisas de papelaria antes de Uhum. começar as aulas, aí falam que danado, porque eles mesmos pagaram, que, "Ih, meu Deus, não sei o que mãe ruim, que deixa a criança pagar, lidar com dinheiro." Mas sabe, essas crianças então, Vânia, elas são reféns. Hum. Porque são umas crianças que não aparecem em momento nenhum da vida. Não tem numa escolinha, não tem nada. Uhum. A única coisa que tem foi um dia levando a criança no, na escola, não foi? Também estava com uma barriga de sei lá quantos meses, porque as barrigas dela são umas barrigas assim na boca do estômago. Uhum. Não vou falar que não existe, não vai ter alguém que diz, ah, mas eu fiquei grávida assim, com a barriga no queixo. Acho que cada um é cada um, mas ela teve duas barrigas iguais, sabe? Uhum. E aí a Não, mulher tava na lá. verdade, eu estava até comentando isso com uma amiga que de vez em quando escuta a gente, né? Uhum, E ela fica meio perdida assim na trajetória e tudo mais. Eu até aconselhei ela a ouvir aquele nosso podcast que a aham, gente disseca como o Harry conheceu Meghan, né? aham, aham, A gente foi através de postagens, né, de outros uhum. blogueiros FBI e CIA juntos, que foram provando por A mais B com fotos e tudo mais, a verdadeira lá. E eu estava falando exatamente isso, que no caso da suposta gravidez do Art, como ela ainda estava como Roy na Inglaterra, ela era muito visada, então teve todo o lance de barriga grande, barriga murcha e vai e volta. Mas no caso da menina, a barriga dela miraculosamente pareceu grande naquela foto de divulgação preto e branco deles perto de uma árvore, né? Aquilo, inclusive, juram que é uma imagem photoshopada, né? Parece Que que aquela aquela árvore árvore foi colocada, exato. é... Mas assim, como é que uma pessoa que de vez em quando sai, né? Tudo bem, ela pode não fazer ir na feira, na peixaria, que nem a gente, mas ela de Uhum. vez em quando vai lá fazer as comprinhas dela, vai no restaurante dela. Como é que da noite para o dia brotou uma barriga daquele tamanho e pá, É estranho entendeu? isso. Não, tudo é estranho. E aí, não, ela não quer mostrar, ela quer ter lá a privacidade dela e mimimi. Ela pode ter o que ela quiser, mas assim, não, você, você sabe que estão botando teu nome na lama Uhum, e é. você não faz nada. Você não se dói. Então, Ah, nesse momento, ela never hum, complain, never explain. Ah, para. pois é, né? E interessante é que eles, assim, só tem notícia negativa, Só. né? Eles perderam, ela perdeu o podcast,
Eu estava vendo ainda há pouco, tem um vídeo no YouTube aí até do Jesus, né? Do Uhum. Body Language Guy, falando: parabéns, Harry, você conseguiu com que a Netflix desistisse de fazer o documentário do Invictus, Olha né? só que merda. Então, assim, tudo que era Invictus, em relação a um outro projeto que o casal tinha para ser diretor lá, alguma coisa, produtor, também com a Netflix foi cancelado. Uhum. Então, é como se a verdade começa a vir à tona e todo mundo começa a puxar o seu tapete, né? Porque, Uhum. assim, eu não quero me envolver, porque tem muito disso também no mundo das celebridades, né? Uhum. Quando tem qualquer tipo de merda que todo mundo quer tirar o seu da reta. Em Uhum. alguns casos, quando você tira o seu da reta, é negativo, como o que aconteceu com Johnny Depp e a Disney, Uhum. né? Que a Disney correu para apontar o dedo a Johnny Depp e depois foi provado que ele era inocente e todo mundo caiu de pau na Disney, né? Uhum. Agora, no caso do Harry e da Meghan, cara, não tem nada vindo que prove que tudo que estão falando mal deles é mentira. Cadê os amigos vindo para defender? Até os Então, amigos sumiram. então, Vânia, é isso que eu tenho umas coisas, tá? Nesse imbróglio de Harry e Meghan, tem umas coisas que eu não consigo entender. Eu tenho muita dificuldade de entender. Você tá vendo que seu nome tá indo pra lama, você não faz nada, porque podia fazer um vídeo no YouTube e ia quebrar a internet. Se Uhum, eles fazem um vídeo de 5 minutos dizendo vai tomar no cu, uhum, quebrava a internet. Não tem. Até hoje não voltaram para as redes sociais. Achei muito estranho. uhum, Umas crianças que não existem. Eu acho isso estranhíssimo. A família real ser conivente com essa história dessas crianças. uhum, Porque qualquer treta que eles façam, eles são adultos. Faz treta porque fez. A Amber Heard fez, tá pagando, entendeu? uhum, Mas a família real bater palma para doido dançar, eu não consigo entender isso. E aí apareceu até essa semana um negócio dizendo que foi barriga de aluguel, que uhum. ela foi pedido para ela aceitar a barriga de aluguel e que é isso que ela tem contra a família real. Se for isso, é muito pouco. Tá, digamos até que seja verdade isso, tá? Não vamos tirar isso da jogada, essa carta do jogo. Uhum, Ah, ela, naquela época, ainda estava como Royal Senior, morava uhum, na Inglaterra e estava muito focada. Então, como o Harry tem toda essa imagem de filhinho da Diana, coitadinho, pobre menino rico, não gostariam que ele ficasse de lado em relação ao irmão, que já estava indo para o terceiro filho, né? uhum, Do uhum, tipo assim, porque podem dizer que ele é o estéril, isso vai cair mal. Então, mesmo que ela, como mais velha que ele, não tenha tanta facilidade de engravidar, então vamos uhum. fazer uma inseminação artificial e em barriga de aluguel e ela fica botando aquela barriga. Beleza, eu até, se isso for verdade, eu até entenderia. Não aceitaria, mas entenderia. Uhum. Mas, e a garota? Eles já estavam nos Estados Unidos, eles já tinham jogado pá de cal em cima da família real, entendeu? Estavam cagando para todo mundo. Para que fazer todo esse processo de barriga de aluguel e mentirar com barriga Exato. falsa nos Estados Unidos, entendeu? Não, não casa. Esse argumento não casa. Porque Não, eles não, teriam ficado só nada. com o menino. Eles teriam ficado só com o menino, Exato. porque Exato. garantiria que a Inglaterra, que o garoto era filho dele, que o garoto é príncipe, pronto, acabou. Não tinha necessidade. Agora, o que eu achei interessante é que a menina fez 2 anos há pouco tempo, né? Acho que início de junho, Uhum. e
aquela revista, né, que Você saco gosta? lá da Mega, que eu amo, aquela revista Gentes, Aham. postou aquela mesma foto da guriazinha sentada na grama, né? Hum. Se Então, nem veja a bem, revista, né? Se nem a revista que puxa o saco da Megan e que consegue uma foto paga? atualizada, E que paga para um negócio desse? Não foi essa revista que comprou os direitos todos do filho de Brad Pitt quando nasceu? foi, Não. Então, como é que, exatamente. como é que, sabe, não compra o direito exclusivo dos 2 anos de Invisibet? Por que Invisibet não Exatamente. existe? É tão surreal, é muito surreal, Moira. Muito surreal, por isso que, né, quando eu posto o negócio lá no Hum, Instagram, eu hum. de vez em quando falo, você não acredita e eu te respeito, mas eu tenho que te contar a última Não, fofoca. eu acho super de boa que você e outras pessoas fiquem investigando isso e tragam isso à tona, porque isso é passível de camisa de força para mim. Isso é uma loucura, Vânia, se isso sair. Imagina assim, a primeira notícia. Por quê? Isso a gente falou um dia, e aí teve alguém que falou assim: como assim? Só existe um banimento? Existe uma figura de direito, eu acho que no Hum, Brasil é segredo de justiça, é uma coisa assim, hum, que chama super injunction. Que esse, hum, esse termo super injunction já foi criado por um jornal mesmo, quando o jornal foi proibido de falar, se não me engano, de uma merda do próprio Elton John. E entendi. aí ele correu e pediu para o juiz dizer, ó, ninguém pode falar disso. Isso é Hum, uma merda minha e não quero que fale. hum. Aí, o juiz aceitou isso. Então, assim, a, a, a imprensa Fica tem um proibida de bloqueio, falar. tem um Uhum, bloqueio para falar daquela coisa, sabe? Assim, a saia certo. vermelha. Pode falar, olha, aquela atriz usou uma saia. Mas não se Hum, pode falar que a saia é vermelha, sabe? Vermelha entendi. curta, não pode falar. E aí que existe super injunction para esse casal de bosta. E que esse desespero dele de entrar com esse processo louco para dizer, ele quer poder pagar a polícia para dar para dar segurança a ele. Meu Deus, Vânia, isso é um negócio tão fumado, Hum, porque a polícia é parte do governo. Federal, uhum. estadual, municipal, seja lá qual for. Então, você quer subcontratar um departamento do governo. Que todo mundo já paga através dos impostos. Então, é para proteger todo mundo e não só uma Então, pessoa. você quer pegar essa instituição e contratar para você. Uhum, Isso não tem nem preço. Como é que você vai contratar 3 policiais, mas atrás deles tem uma corporação, tem uma inteligência, tem um governador, tem um não sei o quê, tem um não sei o quê. Isso é impossível contabilizar quanto custa esse serviço. Porque não é uhum, um serviço particular, por isso que existe segurança particular. uhum. O cara quer que um juiz, no caso lá, se não me engano, é um juiz de primeira instância, obrigue o governo a trabalhar para ele. Uhum. Assim, é uma humilhação para o governo e para a corporação. Não, aquele lance do processo contra o jornal, que o jornal botou um grampo num celular que ele não tinha, eu não entendi muito bem, né? Porque Não o é? ano que ele alega que o celular dele foi bugado lá, ele Uhum. não tinha. Tá igual a história do Atari lá, o
o Playmobil que a mãe deu, sei lá o quê, né? Isso, Que deixou quando ele comprado antes de ganhou, morrer. E o bicho do jogo não tinha nem sido lançado ainda no mercado. Então, assim, é o que eu falo. Para mim, é passível de camisa de força, porque ele já não fala lé com cré. Ele já toma orégano e farinha há tanto tempo que ele já perdeu noção de isso. Ele já sabe o hoje ou o amanhã. Então, assim, uhum. ele fala o que ele quer. Bom, eu sou filho de rei agora, né? Então, assim, eu vou processar você, sei lá, qualquer coisa, porque você olhou torto para mim. Exato, Ele tá exato. nessa, ele tá nessa. É uma loucura, Vânia, o que esse sujeito faz. E assim, a gente mesmo, né? A gente tá aqui comentando do cara. É. Mas é assim, é uma surrealidade. E aí, eu tô começando assim a me convencer de que isso tudo vai dar em nada, vai acabar em pizza. Esse monte de processo que ele tem, ou ele vai ganhar, ou o juiz vai bater na cabeça dele e vai dizer: ah, coitadinho, deixa ele. Ah, Uhum. fofo, vai lá fumar seu cigarrinho, não perturba aqui não, tá? Vai lá, tchau, amor, tchau. Entendeu? Por quê? Essa palhaçada que ele passou uma vergonha, fez a família real passar uma vergonha, porque o último príncipe, o último royal que esteve num banco de testemunhas, estava testemunhando contra roubo de carta em cassino clandestino, cara. Aí vai esse sujeito lá e o povo até fez uma, uma estatística de quantas vezes ele disse eu não sei. Nossa. Veja bem, o processo é seu. Você que está dizendo que a saia vermelha é feia. E cadê a saia vermelha? Não sei. E quem usou? Não sei. E quem disse que ela é feia? Não sei. É um É. negócio assim, é insano, é insano. E tem um vídeo que acabou de sair do YouTube, quer dizer, saiu hoje, né? Não sei há quantas horas, que está dizendo que ele estava com uma escuta na orelha, no ouvido, Então, todo no mundo dia do coisa. falando. Isso Fizeram até eu uma foto de zoom da orelha lá com um fio bem fininho, assim, né? Meio que encaixadinho. Cara, ou seja, a pessoa também que estava no ouvido dele falando, devia estar falando um monte de merda, do tipo assim, diz que não sabe, sem comentários. pois é, Vânia, mas eu não- esse negócio de escuta eu sempre desconfio, sabe? É que nem falaram que eles estavam com escuta. Foi o quê? Foi o Trooping the Color semana passada, ano passado, que foi o aniversário da. Não, Não, foi no aniversário. jubileu. Foi no Isso, jubileu? foi. O jubileu. O Trooping the Color caiu com o jubileu. Uhum, Que eles só participaram de dois eventos, que foi a igreja uhum. e que eles ficaram na janela perturbando as crianças, não foi? Certo, foi. Então, nesse negócio da igreja, eles disseram e provam por A mais B, não sei o que eles estavam com escuta. Uhum. Eu não confio. Não confio, não. Eu não, sei lá, não consigo acreditar, porque também tem um negócio, olha, as pessoas estão entrando num nível de neura muito grande com esse casal, porque eles alimentam isso. Por exemplo, houve esse fiasco da bicicleta. Até me pediram para me levar um vídeo para explicar a bicicleta. Eu vou te contar rapidinho a Fala, bicicleta. conta A aí, conta. bicicleta foi assim: Artificial fez aniversário, né? Sumido, Uhum. coitado, né? No fundo do poço. Aí, uma lojinha de bicicleta falou assim: ah, quer saber do negócio? Eu vou lá, vou entregar uma bicicleta com um ramalhete de flores para a rainha da treta. Uhum. E vou dizer na rede social que eu fiz isso. É Sim. suficiente para ganhar pelo menos ali, né? Um pequeno ali, né? Um zum, zum, zum. Aí, Vânia, que começa a roubada, que
há umas 2 semanas eu até te passei esse pessoal, esses YouTubers, resolveram passar na frente da tal casa lá de Montecito, que esse Hum, lugar que eles moram é um lugar assim de mansões. E cada uhum, mansão tem o seu muro. Não uhum, como são os suburbs normalmente que não tem muro, cada um tem o seu muro. uhum. Com câmera, Gua- com Guarita, cerca tudo. elétrica, com guarita, com tudo. Então, é um lugar muito ermo, Uhum, porque de um portão para o outro são quilômetros, são grandes, são como se fossem chácaras, uhum. né? Sim. Então, aquele negócio de foto dela, de estar com a barriga nos queixos lá, levando o artificial na escola, aquilo é praticamente impossível, porque ela ia ter que andar 5 quilômetros para chegar em algum lugar, sabe? Uhum, Mas, então, esse lugar da bicicleta foi lá entregar a bicicleta, e aí no portão perguntaram: você foi convidado? Você é para você estar aqui, então tu volta com suas flores, sua bicicleta. hum, E, não contente, esse lugar da bicicleta divulgou uns dias depois, divulgou uma suposta carta com uhum, escrito num papel de bunda no Word, usando a fonte Edwardian que vem no Word, né? Dizendo que uma fulana de tal respondia, assinava em nome do duque, da duquesa, príncipe, princesa, rainha, não sei o quê, não sei o quê, uhum, agradecendo a bicicleta. uhum, E aí isso viralizou por vários motivos. Primeiro, por ser um papel de bunda. Segundo, porque essa pessoa que assinou é funcionária ou era funcionária de um hotel foda lá da região. Então, o povo que não sossega foi pesquisar esse hotel e descobriram que na suíte número, sei lá, 30 é o lugar onde eles gravam as entrevistas deles, os dois. Ela gravou umas entrevistas safadas lá para umas revistas hum, e ele gravou aquela entrevista horrível do que o quê? Racismo? Eu não disse nada de racismo. sei. Essa entrevista foi nessa cabana, porque não é um hotel de apartamentos, é um hotel de cabanas. Sei. Então, nada faz muito sentido. Não contente ainda, essa loja de bicicleta resolveu abrir uma vaquinha virtual para doar bicicleta para crianças pobres. Só que as bicicletas deles não são bicicletas de R$ 200, são bicicletas de US$ 500. E eles Uhum, abriram essa vaquinha e disseram: abrir uma vaquinha, já conseguimos, assim, 2 horas, meia hora a gente conseguiu, vou aumentar, continue doando. Olha, 2 horas a gente já conseguiu, vou aumentar, continue doando. E aí o negócio continuou, entendeu? hum, Eles queriam primeiro, parece que US$ 1.000, quando a última vez que eu vi já estava em 20. hum, E esse pessoal de vídeo da internet, eu não sei se eles vão sendo tomados por um ranço muito grande, ou se eles ficam agoniados que não tem o que falar e, né, e a pessoa faz uma uhum, vida com a renda do YouTube. Porque aí um vídeo eu até parei de ver, a mulher estava querendo convencer todo mundo de que essa vaquinha virtual foi a própria Megan que escreveu, porque a Megan é a única pessoa que coloca vírgula antes de E, end, né? hum, Assim, book, vírgula, and a pen. A famosa vírgula Oxford. Mas não é isso. Por exemplo, está no Grammarly, que você baixa de graça e usa dentro do Uhum, Word. uhum, Então, a vírgula não tem nada a ver com a mulher. Se a mulher usa, é porque a mulher também usa Grammarly. uhum, A Megan, entendeu? Então, e chegou-se num nível de histeria. hum, Histeria, principalmente de quem não gosta, porque esse negócio de quem gosta deles são poucos. E eu hum, acho que são meio pagos. Toda hora alguém me manda uns vídeos de uns perfis aqui do Brasil que gostam deles e tal. Assim, você gosta de quem você quiser, mas tem como defender, Vânia? uhum. É, Tem como defender o que esse casal faz? é difícil, né? É difícil.
Se você for analisar até a parte psicológica de qualquer pessoa que quer ficar famosa, né? Eu digo Uhum, assim, celebridade mesmo, né? Do tipo uhum, BBB, quero ficar famoso, viver nas redes sociais. Dificilmente a pessoa vai botar para fora o seu lado negativo. uhum. É Vai mais ou esconder, né? menos, né? Mais ou menos quando a gente está naquela fase de querer namorar alguém e conquistar, você não chega já no primeiro encontro pro cara e dá Uhum. uma daquele personagem do Paulo Gustavo, quando está fantasiado daquela lourona, com o cabelo lá na bunda, que já chega e fala: Olha só, quero ficar com você, não, só quero te comer, então come logo a janta para a gente transar. Ninguém faz isso. Por mais que você saia, Não. você só vai mostrar o seu lado bom, o seu lado alegre, o seu lado bem-humorado, entendeu? Então, assim, para a pessoa chegar ao ponto de fazer fama só lado negativo, a pessoa não pode ser muito boa da cabeça, Não. tá? A pessoa que faz fama em cima de polêmica, fica gravando TikTok para mostrar que o mundo está errado e que ela está certa, e que todo mundo tem que se adequar à vida dela. Isso não está certo, né? Você Uhum. fazer fama em cima de, ó, eu sou a pobre coitada que todo mundo persegue, não está certo. Então, assim, para mim já prova que eles não batem bem da cabeça. Agora, eu já não estou naquela de, ai, coitadinho, ele era massinha de modelar na mão dela. Ali, para mim, os dois são doidos. Joga no manicômio, joga a chave fora. Não, totalmente, totalmente os dois, eu acho. Não acho que ela seja. Há muito tempo eu já te falei isso. Eu me lembro que eu estava Uhum. dentro de uma loja fazendo umas compras para um projeto. E eu te falei isso, Vânia, eu já estou começando até a ficar com pena dela, porque é, não é possível que ela, em algum momento, ela não tenha sido enganada. Me lembro que você até falou, não fica com pena não, que ela é podre. Mas, é, assim, que em algum momento disseram para ela que ela ia ser princesa da Disney. Entendeu? Que nunca Uhum. mais ela ia se preocupar com dinheiro, que ela podia gastar o que ela quisesse, que ela só ia usar ouro, muito ouro, inxalá. Uhum. E aí depois ela viu que, Uhum. pô, não, tem conta. Não é Até, você que paga a conta, mas tem até conta. porque ele vive, ainda vive de mesada. Exato. Então, em algum momento, alguém disse para ela, ele ou Uhum. o handler dela lá, Uhum. a pessoa que a gente acha que deixou ela na mão, né? Uhum. É, disse para ela que, olha, vai ser tudo um mar de rosas. E aí ela Uhum. descobre que não é um É. tanto. É, porque cada vez que ele sai de casa para resolver alguma coisa dele, um processo, alguma coisa que ele vai, às vezes até viaja para a Inglaterra para ir na audiência, você Uhum, vê que nem ela uhum. some do mapa. É meio aquela coisa assim, dá corda para ele, deixa ele se ferrar, porque o dinheiro é nosso. Se ele perder, a fama ruim é dele. Não dá Isso é essa impressão? engraçado, né, Vânia? Porque agora nesse negócio desse depoimento que ele deu, e ele falou assim 5 vezes mais da ex do que falou dela. É. Tudo bem que Uhum. ele baseou o processo na ex, no relacionamento que ele teve com a ex. Quer dizer, já é um negócio estranhíssimo, né? Uhum. E ela, cara, nem pra ir comer um sushi. Ela não Uhum. apareceu pra nada, nem saindo pra fazer unha, nada, nada. Exato, exatamente. Ela dá aquela sumida, aquela estratégia básica, Como é que né? Aí ele só diz assim, ou essa mulher realmente, nenhum paparazzi se interessa por ela, ou ela fica Hum, trancada dentro de casa. Ou seja lá de onde você que ela fica, hum. né? É bem estranho. Tem Bem um estranho. amigo meu que disse assim, ai, às vezes eu fico assim, parado em casa, Hum. pensando, o que será que Maria Bethânia está fazendo agora?
Quando ele falou, eu achei que ele tava brincando, mas ele tava falando sério. Aí, eu fico pensando assim, meu Deus, aonde que essa mulher se enfia com essas crianças? Aham. Porque ela vive assim. Até eu, quando eu saio aqui no bairro, eu falo com as pessoas me conhecem. Ela Uhum, não, sim. não, ela não, ela é uma pessoa. Uhum. Que trouxe má fama ali para a região de Montecito, porque os vizinhos cortam ele, né? Porque ela Uhum, trouxe um uhum, holofote negativo, um uhum, toque que é ficar de forma discreta, porque muitas pessoas ali daquela região não são famosas, elas são ricas, uhum, milionárias, né, por seus uhum. trabalhos, suas empresas, mas não estão nas mídias sociais. Então, assim, ela trouxe um holofote. E Negativo. aí você fica nessa assim, tá? Aí agora não tem mais Netflix, não tem mais podcast. Tu vai fazer o que da vida, ô moça? Então, Aí aí é veio, uma. veio falando que ia fazer um filme e que o cachê ia ser de 30 milhões. Né? Então, isso isso é assim. Olha, ela tá gravando a segunda temporada do podcast. Quando eu vi isso, eu falei, ah, não tá não. Eu pensei comigo, não, não, não tá não, porque eu sei que o podcast foi uma bosta. Uhum, Aí disse, não, ela tá fechando o filme. Não tá. Porque ninguém que, assim, eu não sei como é que bancaram esse filme aí desse Flash aí, que é um cara assim, ele é meio Megan também, assim, tudo que ele põe a mão, ele faz umas cagadas, ele é meio surtado, hum, meio no orégano, sei lá que ele hum, consome. Mas você vê que o filme já começa com uma âncora. Porque já é um cara de energia negativa, de propaganda negativa. Então, você dizer que vai dar 30 milhões para ela para gravar um negócio que todo mundo já vai odiar só porque tem o nome dela, uhum, duvido, duvido. E aí, essas mentirinhas assim, eles ficam soltando para ver se cola. Se o cara foi ontem num evento os Jogos Olímpicos para veteranos, hum, da onde ele copiou para fazer o Invictus. O cara entrou, fez as fotos, fez os vídeos, saiu e hum, fox, ninguém se interessou, ninguém falou, ele também não falou com ninguém, ele só falou com as pessoas escolhidas ali para tirar foto. E assim, parece, Vânia, que a gente está no Twilight Zone, sabe? Que tudo que é errado fica certo. Esse papo uhum, do passaporte, o governo falou: não vou mostrar, não uhum, vou mostrar documento. E aí o item sobre eu não, ainda disse assim: não vou mostrar, porque eu não preciso mostrar segundo o item não sei o que da lei de 74, sei lá, 70 e poucos. Esse item os detetives já foram olhar, é um item em que se encaixa assim: o governo não está nem assumindo que existe esse documento. Então, provavelmente, esse cara nunca teve documento nenhum, Vânia. Ele entrou porque ele é príncipe. Ele entrou hum, no país com a mulher, com essa criança invisível. hum, Provavelmente, não sei se teve carimbo em algum passaporte diplomático, que eu acho que eles têm. uhum, Ou não teve carimbo nenhum, ele entrou pelo tarmac, né? Porque estava chegando de jatinho, estava vindo do Canadá, que é um país de fronteira. Não sei se é fronteira, não é fronteira aberta, mas é um país amigo, né? uhum, Eu acho que esse cara não tem nem pedido de visto. uhum.
Agora me diz, como? Como é que esse E cara isso trabalha? Como é, é que esse cara recebe dinheiro no país se ele não existe no país? mas interessante porque isso abre tanto precedente, né? Porque a lei Uhum. americana trabalha com jurisprudência. Se uma pessoa consegue lá uma benesse de alguma coisa, os advogados eles vão que nem o sanguessuga em cima usando aquele caso como exemplo. Então, assim, vai Exato. abrir porteira para um monte de gente de outro país, né? Por que que esse governo, que a gente aqui não fala de política, mas como é que esse governo está aceitando fazer esse papel? Porque tá botando a bunda na janela para ele. Uhum. É mega doido isso. Por É. isso que eu estou com essa ideia de que tudo vai dar em pizza. Eu quero ver o documento, não, fica na sua, tem documento nenhum. Então a gente volta pro plano original, lá no início, até antes da gente ter o podcast, quando a gente falava lá nos nossos bolões fictícios que num determinado momento a Megan vai se encher do saco dele Uhum, e ela vai largar se tiver um outro já engatilhado. Porque a Megan uhum, sempre fez isso, ela só largava um namorado ou marido quando ela já tinha outro fisgado. uhum, Ela só largou o bonitão lá, chefe, estava dormindo com o Harry. uhum, Ela viajava para a Turquia, ela viajava para a Inglaterra, e aí voltava para o Canadá para continuar filmando lá a série, morando com o tal chefe de cozinha. Aí, quando já estava tudo certinho com o Harry, aí ela chegou para ele e falou: Tô indo embora. Ele também já estava de saco cheio dela, tá, beleza, não fez nem escândalo, tchau. Mas ela é desse tipo. Então, quando ela conseguir uma outra pessoa que dê a plataforma que ela quer, seja dentro da política ou não, seja uhum, simplesmente só um outro trilhardário aí que está querendo bancá-la, né, como uma uhum, nova Jack Onassis, ela uhum. vai dar um chute na bunda dele. É, Esse é o plano original. então, eu até acho, sabe? Mas é assim, quem é que você vai colocar no lugar de um príncipe? Sei E lá. de um príncipe da Inglaterra, não é um príncipe de Liechtenstein. Tá, mas existem esses sheiks da vida aí que são muito mais ricos do que qualquer Ah, pessoa de qualquer lugar. E como está na modinha, verdade. né, principalmente com todos esses casamentos aí acontecendo na Jordânia, o pessoal lá dos donos não a Jordânia em si, né? Porque Uhum. a Moira tem até uma teoria do casamento aí do rei da Jordânia, né, Moira? Mas cala-te Eu boca. tenho. Não, Qualquer dia a gente fala deixa eu ver isso. deixa eu ver se desenvolve, porque eles continuam lá com o Pires na mão. Exatamente. Então, mas assim, eu digo pela aparência aquelas roupas típicas, né? Uhum, Então, assim, como está na moda esse tipo de coisa, de repente ela vai numa festinha, alguém que conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, e aí vem um desses chiques aí. Não são no sentido de, né? Ninguém sabe o nome dele, uhum, mas é dono de metade do petróleo do mundo uhum, e casa com ela e banca ela, porque é o que ela quer, gente. Ela só quer isso. Todo aquele feminismo daquele discurso, antes até dela ficar com Harry, quando ela disse claramente que foi ela, uma criança de 9 anos, que mudou uma propaganda de um Ai, meu detergente, Deus do né? céu. Aquele Puta que feminismo pariu, todo, cara. gente, só vai até a página 10, tá? Porque se ela arrumar um homem para bancar ela, o feminismo sai pela janela, tá Não, você bom? vê que não tem muito feminismo, porque ela, do jeito que ela tá famosa, ela não precisa mais repetir que é duquesa de Sussex. Uhum, Se ela falar Meghan Markle, todo mundo vai saber quem é. uhum, Acho que não tem nenhum caranguejo no pântano que não saiba quem é Meghan Markle. uhum. É. E aí, mas ela continua duquesa. Eu, na verdade, eu não entendi muito bem por que que ela não usa princesa. Porque ela é princesa Harry. Harry, né? Ele não é Henry. Uhum, Quer dizer, ele é Henry, mas não usa Henry. uhum. Ela é princesa Harry.
Por que ela não usa Princesa Meghan? Tecnicamente tá errado, mas ela é. Uhum, E dizer, não, porque ela falou mal de princesa, mas ela fala e caga e anda. Fala um negócio hoje, fala uhum. outro negócio amanhã. Ela Né? fala mal da família real, mas continua assinando como duquesa, Uhum. né? E aí tem o negócio assim, olha, é, eles fazem tanta merda que é, todo mundo que convive com eles, não sei lá se exatamente convive, mas assim, os soldados que estavam no exército quando ele estava, Hum, as pessoas que estavam em produções com ela, porque esse negócio de produção geralmente tem, né, o hum, acordo de confidencialidade, né? aham, Eles falam tanto que eles quebram esse acordo. No livro, ele documentou um monte de coisa. Então uhum, tá aparecendo direto veteranos falando como é que foi a época dele, que era uma uhum, palhaçada, era ele ficava trancado numa barraca jogando videogame, fumando maconha e ficavam guardas na porta dele. hum. E, e como já passou um tempo e existe a lei como é que é? Claridade não, como é que é? Confidencialidade? Não, de documentos, lei da informação, tipo a lei Ah, da tá, tá. informação, Ah, eles estão achando as denúncias, os 911, as denúncias para polícia. E eram eles mesmos que falavam, olha, tem drone. Eu ouvi drone, hein? Drone aqui no vizinho. Tem gente espionando o vizinho. Era tudo eles mesmos, mandando polícia para olhar eles. Como se eles fossem mega famosos. E com isso, os jornais ficavam sabendo que eram eles, porque, né, hum, tem contato com a polícia e tal. hum. É um pessoalzinho muito. A gente já tinha comentado aqui em outros podcasts que o período dele no militarismo, ele Uhum. não era o piloto do helicóptero como o irmão era, né? Que no caso o Não. William era piloto do helicóptero que levava material, né, para soldados, Uhum. ou que era o helicóptero, a gente chama de ambulância, né? Vamos dizer assim. Aham. Aham. E várias vezes tem vídeos mostrando dele subindo, dele voando, dele não sei o quê. No caso do Harry, só tem foto dele parado do lado do helicóptero. Então, Uhum. Harry nunca foi de fato piloto. Quando ele Uhum. ia no helicóptero, ele ia do lado do piloto, Uhum. né? Uhum. Mas aí ele foi mais além, porque aí no livro ele veio dizendo que ele chegou a matar 25 soldados. E já tem um cara aí dentro desse confidencialidade que você está falando aí, que o próprio Harry está quebrando, porque está falando merda, e o cara Uhum. falou, Harry nunca nem pegou uma arma para ir no front lá, né? Até porque, por ele ser lá da linhagem, porque o William ainda não tinha filhos, né? Então era Charles, William e Harry na linha sucessória, Aham. ele meio que estava proibido, né, de ir, e todo mundo tinha que ficar de boca calada que o filho do Gales lá participava porque senão ia ser uma coisa muito visada, né? Então, assim, Uhum. na verdade, ele não fazia porra nenhuma. Ele serviu o militarismo, porque é de praxe lá da família real, ele não fez nada. Ele ganhou todas Não. aquelas medalhas por nada. Então, assim, você pensa, a pessoa não foi bom aluno, né, em Eton, não foi para a Uhum. faculdade e aí foi para o militarismo. O período do militarismo é uma farsa, é um currículo totalmente inventado. Aí ele Uhum. saiu do militarismo naquela idade normal, e foi fazer outras coisas, só confusão e baixaria, né? Tiro, Uhum. tiro porrada e bomba. Engraçado que ele está falando que ele só fez isso Hum. porque o jornal disse que ele fazia. Então, o ponto é, meu filho, você nasceu para fazer o que da tua vida? Porque se Uhum. tudo que é
que foi noticiado como uma coisa boa, é mentira. Uhum. Uhum. Gente, esse rapaz, não, agora vamos até dar um tapinha aqui no ombro dele, gente. Olha só, meu filho, você realmente precisa de ajuda. Você está numa crise existencial do tipo, quem sou eu, onde estou? Não, estou falando sério, gente. Porque assim, Olha, a coisa de buscar droga e bebida e tudo mais é para preencher um buraco que eu acho que ele nem sabe qual é. Ele deu o nome desse buraco de mamãezinha, Mommy, né? Mommy. é, Mas vamos combinar. Eu acho que antes até da mãe dele morrer, esse garoto já tinha um buraco no peito. sim. Agora a gente fica sabendo que ele já era Matusquela desde pequeno. Uhum, Apareceu um papo da mãe dele, é, a mãe dele brigando com ele porque ela resolveu levar eles para fazer um passeio de, de gente normal. E hum, ele ficou sacaneando o motorista do ônibus, que hum, era paquistanês, e ficou chamando de Paqui, que hum, parece que é super uma coisa super, um xingamento, sabe? entendi. Eu não sei dizer, porque eu acho que eu nunca nem conheci ninguém do Paquistão, Uhum, só no Seinfeld. hum, E aí, então, ele sempre foi meio matusquela, sabe? A mãe mandou, fica quieto, cala a boca, cala a boca, cala a boca, e ele. hum, Então, e aí o palácio, isso foi uma coisa que eu fiquei muito impressionada, assim, que o palácio escondia isso e fez essa persona do príncipe gente boa. uhum, Mas agora você tá vendo que não, que ele sempre foi um merdinha mesmo, um babaca, um merdinha. uhum. E hoje eu estava até participando de uma discussão no Twitter, dizendo, falando assim, mas, cara, eu não acredito que esse cara, que a família real é, Hum, é inacreditável, cara. E aí disse assim, não, mas é porque a gente já falou disso, que eles estavam felizes que a Meghan ia ficar com ele porque ninguém aguentava mais. uhum. Foi bom, isso deu errado, né? Pois é, Se a ele vai voltar estratégia para era casa essa, pior. Eu é. acho que ele vai voltar pior, porque tem toda essa coisa, assim, a pessoa que tem esses problemas psicológicos, assim, que eu não vou nominar aqui qual é o dele, porque eu não sou terapeuta, psicóloga nem nada, Uhum, mas a pessoa fala tanta mentira e ela acredita nas mentiras dela, né? uhum, Então, uhum, na cabeça dele, ele acredita que ele está defendendo a família dele, que seria esposa e duas crianças. Então, quando esse rapaz, que eu cismo de chamar ele de rapaz, porque, assim, para mim ele tem um comportamento né, de uhum, moleque, né? Por isso que eu chamo ele de uhum. rapaz. Apesar que ele, em setembro, ele faz 39. Quando ele voltar para a Inglaterra, ele vai voltar pior do que ele saiu, tá? Se ele era Matusquela, ele vai voltar Matusquela e meio, porque ele vai perder tudo que no imaginário ele criou. A E molezinha com duas aí, crianças. e aí, Vânia, é uma coisa engraçada, porque quando você estava falando que ela ia soltar ele só quando ela tivesse o outro cara, eu ia Hum, comentar com você que na hora me perdeu aqui, que já tem muita gente falando daquele negócio, acho que a gente já falou aqui também, dela, ela deve estar querendo ser a viúva. uhum. Sim, a A, gente já vi- falou dessa teoria. né? A viúva boa. E tenho visto muita gente falar isso, muito comentarista falar isso. Hum, E aí, mas tem uma coisa que todo 100% de quem segue esse casal que eu vejo fala que é um dia ele vai voltar. sim, todo mundo fala isso.
Todo mundo. Ninguém, assim, aí tem um negócio, ele vai voltar para ficar que nem o Andrew, escondido, ele vai ficar nas sombras, ele vai para um asilo, ele vai ficar que nem aquelas primas, ele vai, mas ele vai voltar. Sim, mas ele vai voltar e vai continuar sendo sustentado por quem trabalha, né? Porque, Uhum, assim, por mais que a gente aqui no Ocidente não monárquico, a gente acha que quem trabalha na monarquia não é só cortar a faixa e apertar a mão, mas para eles é uhum. um trabalho, porque eles, com É a um fama, trabalho. né? Com a Uhum, posição deles, eles levantam milhões em libras, no caso, uhum, em coisa de leilões, em doações, e só com a presença deles em determinado evento. Então, sim, uhum, é um determinado trabalho. É diferente de nosso, né, que a gente tem que pagar boleto, mas tudo bem. uhum, Então, uhum, assim, pelo menos ele vai voltar para casa e vai continuar fazendo nada, porque agora o Andrew está na posição. Ele está uhum, fazendo nada, mas ele continua lá morando numa determinada casa e recebendo um determinado dinheiro. uhum, E isso vai ser uhum. até a morte. Então, assim, é o que vai acontecer com o menino. Mas eu acho que mesmo assim, ele é autodestrutivo. Porque o Sim. Andrew, o Andrew se enfiou nesse buraco por uma questão de gostar de uma ilha da fantasia, né, com Uhum. proibido para 18, Eu mas até vi um negócio aqui que ele ia nos Estados Unidos fazer não sei o quê, e aí ele desistiu porque primeiro ficou com medo de de processo. ser do FBI querer falar com ele Uhum. sobre a Ilha da Fantasia. E depois ele de falar do irmão botar ele para fora de casa, trocar a fechadura, ele não conseguir É, mais entrar em casa. exato, porque parece que ele não queria sair da casa que o irmão pediu, né? Tava essa confusão toda, né? Bem, eu acho essa história muito doida, porque Uhum. a rainha deu, e isso não é uma maluquice assim, deu o aluguel para ele por 70 anos, que é para garantir que o filho dela ia ter onde morar. Uhum. E aí vem um outro e quer tirar. Mas ali é rixa, né, Moira? A gente sabe, aqueles dois ali é aquela. Andrew puxava o tapete do Charlie para o Charlie não chegar a rei, porque utilizou toda aquela confusão do Tampax lá da Camila, entendeu? Então, assim, ali, como os dois, apesar de ter uma certa distância, né, da idade de um para o segundo, porque Uhum, tem a Anne no meio, mas teve toda aquela coisa de que o Andrew era o filho queridinho, né? uhum, Então, assim, ele ficou muito tempo com Costa Quente lá com a Mami também, para poder tentar puxar o tapete. Só que como a rainha, por mais que ela amasse o Andrew, mas a rainha sempre foi muito daquela de seguir as regras, né? E mal ou bem, o Charles é o filho mais velho, é o que. Então, nisso uhum, ela não conseguiu mexer, mas ela foi dando corda e espaço para o Andrew fazer muita merda, né? uhum, uhum. Então, assim, eu acho que no final das contas, se esse garoto não acabar sofrendo um acidente, como também já falamos em outro episódio, da uma daquela atriz lá que pegou o Jeep e de repente o Jeep saiu voando e ela meteu a fuça do carro na casa de uma pessoa, né? Aham. Se ele não acabar não fazendo uma coisa parecida, ele vai voltar para casa assim, para ser aquele príncipe inútil, tá? Inútil, mais do que já é, vivendo de Uhum, mesadinha do pai, só para poder uhum. garantir lá que ele continua príncipe, continua duque, mas assim, tudo vai ser com expectativa em cima realmente da linhagem do William e os filhos. Porque o próprio Harry está se anulando. É isso que vai acontecer. Cara, que loucura. A gente tá vendo um, um, uma pessoa em surto em rede mundial, né? É verdade, é verdade.
Eu acho assim, mais dia menos dia, o pessoal vai cansar de falar deles, tá? Uhum. Por enquanto ainda está no 5º ano de casamento, indo para o 6º, aí está naquela de já procuraram o advogado de divórcio, já fizeram isso, já estão morando em casa separada, ele já saiu de casa, ela está viajando, ela está fazendo um hiking com não sei o quem no dia do aniversário do filho, e essas coisinhas todas, né? Uhum. Então o pessoal ainda está na expectativa de que vai ter o grande golpe, que é o divórcio. Uhum. Mas se esse negócio também ficar só nessa de ameaça, 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 mas nunca se separa, vai começar a diminuir, entendeu? A gente ainda vai ver aí uns vídeos de bloggers desesperados, Uhum. cavando notícia, inventando notícia para poder, como você fala, ganhar ainda os trocados do YouTube. Mas, assim, é porque realmente não está acontecendo nada, eles não são mais novidades, está todo mundo de saco cheio e vamos procurar outra pessoa para falar mal? Entendeu? Mas assim, com certeza, eles, eu vejo isso. Hum, Não há o que falar deles. Então, a gente está aqui fazendo o que a gente costuma fazer, que é uma resenha, né? uhum, Como é que fala? Uma análise com uma opinião, uhum. porque assunto novidade. Apesar do cara ter ido lá e dado depoimento e fazer e ter essa treta com Elton John, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é mais do mesmo. É, É rodar em torno do rabo, né? Cachorro querendo exato. morder o rabo. Uhum. Eles, vou te falar, eles vão estar com um problema sério, esse Harry e Meghan, porque como é que eles vão pagar boleto, cara? Vão, Então assim, né? é só mais uma celebridade que vende. A gente nem fala mais vender jornal, né? Porque isso era coisa do Uhum, passado. Dá uns likes, né? Dá uhum, uns cliques e dá uns likes. E aí, uhum, enquanto as pessoas estão focadas neles, não foca no presidente que fica caindo da tribuna, exato. não foca em outro, no filho do presidente que tem um laptop cheio de coisas comprometedoras, desde a Nossa, aquilo época dá que o até medo. pai, né, que o pai era vice-presidente. Então, assim, você vai fazendo cortina de fumaça, Uhum. entendeu? É só isso. Na verdade, esse tipo de gente é bom por causa disso, porque enquanto a gente está aqui 1 hora falando de Harry e Meghan, a parte política que a gente não gosta de conversar está aprontando, Mas olha entendeu? só, tá ficando cada vez mais difícil falar deles sem ligar com política. Exato. Dos Porque dois países, né? Dos dois porque países. ele mesmo, ele falou, ele criticou o governo, Uhum. dizendo que o jornal só tá uma maluquice por causa de que esse governo é uma desgraça. É. É, eu não sei, Vânia, parece que existe algum tipo de superplano Hum. atrás desse. Eu duvido que esse cara, se a gente está aqui falando dele, você acha que Hum. esse cara já não ouve também o que se fala dele? Esse cara também não sabe que a mulher está enrolando ele? Claro que ele sabe, claro que ele sabe. E aí, ele. Por que ele se deixa passar por isso? Eu acho que existe, apesar dela ter ficado. Eu acho que a gente já falou isso também aqui, que ela ficou sem o gerenciamento da Ilha da Fantasia. Uhum. Existe alguma coisa por trás. Não pode ser só essa mulher insana querendo ficar famosa. Não pode. Não Uhum. pode. Não consigo aceitar isso. Eu sei o seguinte. Como o mundo trabalha em cima de algoritmo, em cima do que você olha, né? Uma vez você olha e daqui a pouco o teu computador e o teu celular estão inundados de ofertas sobre aquilo,
Uhum, Para mim, sinceramente, ainda aparece um ou outro canal, que são pouquíssimos os canais que eu sigo que ainda fala nesse assunto, mas às vezes uhum, ainda aparece. uhum, Mas o que está aparecendo para mim muito mais, independente de eu não ter pesquisado, e isso quer dizer que é o algoritmo que é o trend, né? É o uhum, trend que está em voga, é a hashtag, são uhum. os ETs que caíram em Las Vegas, tá? Muito mais interessante. Se vocês Caraca! quiserem, você não está sabendo, não? Se vocês quiserem que a gente Coisa faça um podcast falando dos ETs de 3 metros que caíram em Las linda! Vegas e foram filmados no quintal do cara lá que ligou para a polícia, a gente faz, porque está muito mais interessante. Maravilhoso, é maravilhoso e assim, é inacreditável. E eu achei o seguinte: parece que a nave caiu, né? Não foi um Ah, pouso posado, foi um pouso forçado. ah. Falei assim, pô, de Las Vegas para onde eu moro, a distância é muito grande. Eles erraram feio o endereço, né? Porque você acha que estavam te procurando? Tomar um chá, meus amigos, por favor, né? Porque aí É, sim a gente vai ter o que podia, falar. a gente podia, né, querer assim, uma carona. Não, me leva contigo, porque aqui não tá moleza, não. Não, não tá, cara, não tá. E confesso que minha literatura, a não ser a literatura de trabalho, que aí Uhum, eu leio um monte de coisa, né? uhum. Tá sendo muito literatura fantástica, sci-fi, alien, monster, entendeu? Porque é muito mais legal, é muito mais divertido você ler sobre alienígenas gostosos, lindos, maravilhosos, né? Ah, Querendo aqui vir atrás das terráqueas do que esses casaizinhos aí da monarquia, que já, ó, já já deu, tá, Moira, já deu, né? já tá ficando cansada, né? Já... Então, gente, era isso que a gente queria conversar. A gente tá de olho, né, analisando as Uhum. coisas. A Lady Di disse essa semana, deu a entender, né, que a bomba vai explodir e que provavelmente vai ser um canal oficial. Não, e ela deu a Então, entender que é até o final desse ano, né? deu. É. E que vai ser, que não vai ser televisão, YouTube, nada disso, que vai ser um canal oficial. E aí as pessoas especulam que seja em juízo, Hum. que alguém pergunte a alguém algum tipo de moção ou o próprio governo lide com a questão da barriga de aluguel. E Certo. aí vai explodir esse escândalo. Porque o escândalo nem é só, não é a barriga de aluguel, tá? É ela ter fingido a gravidez, Uhum, duas gravidezes, uhum, e o palácio aceitar isso. E fazer foto, isso é outra coisa. A rainha e o príncipe Felipe fazer foto conhecendo aquela criança no meio do nada, no meio de um corredor. uhum. Se essa criança não existe, que porra é essa? Não, teve Que porra batismo. é essa? É. No caso do Art, teve batismo lá na Inglaterra, Então, né? teve uma foto, duas Uhum, fotos, uma foto preto e branco do casal com o uhum, bebê e uma foto oficial que eu até postei essa semana, que sim. agora eu não consigo desver, que a, Uhum, a Catherine tá giganta. uhum. Que eles foram. Eu sempre, O casal foi photoshopado, né? eu sempre achei essa foto. Eu olhei, a primeira vez que eu olhei essa foto tá esquisita, essa foto não faz muito sentido, não tá bonita. Parece que a Catherine tá com uma roupa de propósito para não combinar. Hum, Um negócio esquisito, que foi o que Meghan fez no batizado do pequenininho. Que, hum, que existia um dress code e ela foi com uma roupa totalmente diferente de outra cor que era para sobressair na foto. E aí, uhum, na foto do batizado do filho dela, a Catherine tá igual. É uma foto estranha. E aí, Vânia, se isso tudo é mentira, como é que essas pessoas aceitaram ter a imagem divulgada numa mentira? uhum. Isso é muito sério. No caso dos filhos da Catherine, não só teve toda a coisa da saída do hospital, é, é, o pessoal realmente acompanhou a barriga,
Uhum, Teve o anúncio oficial quando ela foi para o hospital, depois aquele anúncio assinado, aquele papel que é colocado na porta lá do palácio, teve tudo dentro dos conformes. E quando uhum, chegou a época do batizado, sempre uhum, tem aquelas imagens dela empurrando aquele carrinho do Fred Flintstone, uhum, né? uhum, E aí, no caso do últimozinho, teve lá todo mundo passando por um corredor, inclusive Harry e Meghan. uhum, Então, assim, no caso do casalzinho aí, dor de cabeça, casalzinho enxaqueca, só teve a uhum. foto, pá, jogada. Você, Exato. você não tem o passeio com o carrinho velho, você não tem as outras pessoas, não tem nada. É tudo tão, Não, é tão porque eles secreto. querem a privacidade. Porra, mas é um evento público. A cerimônia pode não ser, mas o fato de que uma criança, um futuro herdeiro do trono, está entrando na igreja é um fato público. Pois é tudo muito assim, muito estranho, né? Então, assim, se acontecer isso, gente, aí vamos lá mais uma vez abrir aqui o nosso disclaimer, né? Quando a gente fala, e a Moira até fala aí do Invisibet e como é que é o Art? Como é que chama? Artificial. Isso, Artificial. É, a gente não tem nada contra as crianças, tá, gente? Não, As imagina. crianças, as crianças, se existem, elas são Uhum, as mais inocentes possível. Elas estão sentadas com joguete, tá? uhum, Moeda de troca. A nossa questão aqui não é contra as crianças, é contra os adultos que estão fazendo esse tsunami que a gente não sabe se existe, se não existe, se nasceu, se não nasceu, entendeu? Porque esse é o nosso ponto. Então, se chegar em canais oficiais de que tudo foi barriga de aluguel, que a própria família real foi enganada, com documentos falsos e tudo mais, e as crianças, entre aspas, serem cortadas da linhagem e perderem o título de princesos e essa coisa toda, ou se é que as crianças existem, né? uhum. Isso assim, desculpa, mas eles merecem. Não as crianças, mas quem fez todo esse plot. Então, Zero pena, fez, zero pena. alguém fez e todas as outras pessoas aceitaram participar. Uhum. Esse é o ponto, verdade. E é por isso que eu falo que se você gosta, nem que seja um pouquinho, da família real, porque você está aqui há mais de uma hora escutando a gente, vai ler o último livro da Moira. O Ah, sim, príncipe que porque sobrou para mim, porque aquilo é príncipe, gente. e tem final feliz, não é essa maluquice. Entendeu? Aquilo é um livro para você se divertir, para você ver que um príncipe maluquete, motoqueiro, tem direito ao rap, tem Tem. direito a mudar, entendeu? E fazer tudo bonitinho. Isso sim, vai ler o livro da Moira, tá lá na Amazon, tá lá no KU, vai ler, Uhum. porque você se diverte e ainda fica sabendo lá das tretas, que a rainha da treta original inspirou a Moira para botar no livro. Exatamente. E garanto que você vai gostar. Muito mais, muito mais. Então, Vânia, semana que vem a gente volta com outro assunto. Espero que mais animado. É, tomara, né, que seja bom, né? Tomara, porque também ficar só dando notícia negativa de casal enxaqueca Não dá, não. me deprime. É. Beijo, Então, gente. Até falou, Vânia. mais. Beijo, tchau, tchau. Obrigada a você que ouviu o Sincericídio Literário. Não deixa de comentar. Diz se concorda, se discorda, a gente responde tudo, mesmo que demore um pouquinho. Não esquece também de seguir o canal para a gente chegar aos 1000 e conseguir fazer lives. Manda para aquela sua amiga que também gosta de fofoca e deixa o seu like. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Beijinho, tchau, tchau.